Se você abriu esse vídeo é porque em algum momento da sua vida você pensou assim: poxa, será que esse episódio foi muito longo? Será que esse episódio foi muito curto? Será que eu tô resolvendo a questão de tempo dos episódios do meu podcast? Então, se você abriu esse vídeo, você quer saber qual é o tempo ideal de um episódio de um podcast. E eu tô aqui para te responder isso. Se inscreve no canal, ativa o sino, faz todos esses negócios que você sabe que tem que fazer, porque você vê isso em todos os vídeos do YouTube e acompanha esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. Quando se fala em tempo de episódio, eu parto do seguinte princípio: o teu episódio ele tem que ter o tempo que ele tem que ter, mas não mais que isso. O que eu quero dizer com isso? Se o teu conteúdo ele tem qualidade, ele tá bem estruturado, tem um bom roteiro, você domina esse conteúdo, então você vai seguindo esse conteúdo e vai entregando valor para a pessoa que está te ouvindo. Resumidamente, ele tem que ter o tempo que ele tem que ter, mas não mais que isso. O que significa esse não mais que isso? É quando você começa a viajar no assunto, ou quando você começa a ser prolixo ou prolixa, é quando você começa, sabe, quando você sai, quando aquela conversa ela perde o rumo, seja uma conversa ou de repente pode ser até um podcast solo, mas aquele raciocínio ele perde o rumo da coisa e quando você vê, você já nem sabe mais do que você está falando. Então, o seu podcast ele tem que ter o tempo que ele tem que ter, mas não mais que isso. Tempo de episódio é uma coisa muito pessoal, sabe? Porque é o teu conteúdo ali, é o teu roteiro, é a tua estrutura, é a tua mensagem. Então, acaba se tornando muito pessoal essa questão de tempo. E não existe assim, claro, ok, existe um senso comum no mercado que vamos fazer um episódio de 1 hora ou 1h30, sei lá. Mas também já existem episódios que são pequenos drops de conhecimento de alguns podcasters que eles têm 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Depende muito do objetivo do teu podcast. Eu quero ensinar coisas, eu quero ensinar de forma rápida as coisas da minha área de trabalho. Então de repente drops de conhecimento de 2 ou 3 minutos é interessante. E aí você pode de repente fazer isso 3 vezes por semana, 3 podcasts, 3 episódios por semana de repente. Ou não, eu quero entrar realmente, quero me aprofundar em assuntos. Poxa, então eu vou estruturar aqui meu roteiro de uma forma bacana e esse episódio vou imaginar que ele vai ter mais ou menos entre 1 hora, 1h30, sabe? Então é tudo muito pessoal, depende muito do teu objetivo, sabe? Depende da qualidade do teu conteúdo, depende de uma série de coisas. Nesse pequeno vídeo, eu te digo o seguinte, eu repito que teu episódio ele tem que ter o tempo que ele tem que ter, mas não mais que isso. Se você já assistiu os outros vídeos aqui do canal, você sabe que você já pensou em objetivo, você já pensou em público-alvo, você já pensou em tema, você já pensou em formato, você já pensou em uma série de coisas. O tempo do episódio ele é muito o resultado de todos esses pensamentos, todas essas definições que você teve antes de começar a gravar. Primeiro avalia a qualidade do teu conteúdo. Avalia se o teu conteúdo tá bacana, avalia se o teu conteúdo ele tá entregando algum tipo de transformação para a pessoa que está te ouvindo. Todos os podcasts da Rádio Trama, eles têm pelo menos uma transformação ali para a pessoa que está ouvindo. E às vezes, dependendo do assunto, em cada final de bloco, ele tem uma transformação. A pessoa que está ouvindo tem uma transformação. No bloco 1, ao final do bloco 1, ela vai ter uma transformação. Seja aprender alguma coisa, seja se entreter, seja mudar de opinião, seja aprender um novo ponto de vista, enfim, que seja. Mas ela tem alguma transformação ao fim daquele bloco. No segundo bloco, a mesma coisa. Ao fim do segundo bloco, a pessoa vai ter outra transformação. Mas isso não é regra, isso é só uma estrutura que eu na Rádio Trama aplico nos roteiros e nos podcasts da casa. Então, o mais importante é focar na qualidade do teu conteúdo. Se o teu conteúdo for bom, você pode ter um episódio de 2 horas e o ouvinte vai ficar contigo até o final. Se o teu conteúdo for ruim, você pode ter um episódio de 1 minuto e a pessoa ouvinte vai desligar o teu episódio nos primeiros 10 segundos. Você tem que entender essa questão da qualidade de conteúdo, para depois pensar em tempo. E se tu de repente tem um episódio com 5 minutos e outro episódio com 2 horas, tudo bem, tranquilo também. Foca no conteúdo, na qualidade do teu conteúdo.
Aproveita esse vídeo e coloca nos comentários aqui o link do teu podcast para eu ver quanto tempo mais ou menos está rolando o tempo dos teus episódios, tá bom? Ou se de repente você só quiser colocar ali, coloca aí, meus episódios têm 3 minutos, meus episódios têm 10 minutos, porque isso, aquilo, porque isso, aquilo. Eu quero saber como é que tu tá pensando o formato do teu podcast e quanto tempo tá saindo os episódios, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado um pouco com essas questões, são questões que costumam ter bastante perguntas aí nas minhas redes sociais, então eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, piriri, parará, dá like, aquele negócio todo, e depois também vai lá no Instagram e me segue no Instagram pra gente poder também ficar um pouco mais próximo aí, você me conhecer melhor, também trocar uma ideia sobre podcast, tá bom? Obrigado novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo.